Fico muito honrada e muito feliz pelo convite. Agradeço muito a casa por estar aqui nesse dia tão importante para todas vocês, falando de uma temática extremamente importante e imprescindível no meio da nossa sociedade. Quando nós falamos sobre a questão da violência, é muito difícil, né? Nós falarmos sobre violência doméstica em um contexto social que muito contribui para essa violência. Nós ainda temos uma cultura social muito voltada e que precisa ser muito aprimorada para as questões de erradicação de toda essa violência física, emocional, patrimonial e moral contra nós mulheres. E quando nós falamos nessa violência, é impossível nós não mencionarmos também as questões de racismo, as questões do patriarcado que nós vivemos. E por que eu falo em toda essa situação de um patriarcado e de um possível racismo? Porque nós enfrentamos isso no meio da nossa sociedade. Quando eu falo da questão racista, propriamente dita, nós estamos falando que, mesmo num contexto de violência contra a mulher, nós ainda temos um número de mulheres negras que sofrem muito mais essa violência do que nós, mulheres brancas. Então é importante nós trazermos essa questão para o debate antes de adentrarmos a própria legislação. E quando nós falamos na terminologia mulher, nós não nos limitamos propriamente à questão biológica sobre ser mulher. A questão do gênero ela vai muito além, né? Inclusive nós temos julgados e entendimentos do Supremo Tribunal Federal que diz exatamente que nós não nos limitamos à questão biológica feminina. Então o gênero vai muito além. As diferenças elas existem entre mulheres, entre homens e mulheres, mas a grande questão e o grande problema é quando a diferença que o outro me apresenta serve para desqualificá-lo. Quando nós falamos na Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, e a título de conhecimento, né, para que vocês saibam também, historicamente nós temos a legislação com esse nome em razão de uma farmacêutica que se chama Maria da Penha, que em 1983 sofreu 2 tentativas de homicídio por parte de seu parceiro. Foi necessário, nesse contexto, né, ela ingressar com várias ações, a nível internacional inclusive, para que o Brasil fosse condenado internacionalmente, para que nós tivéssemos então uma legislação de proteção à mulher. Mas vejam só, em 1994, o Brasil ele aderiu à Convenção Interamericana de Prevenção, Erradicação contra a violência de gênero relacionada às mulheres. Mas só em 2006 é que nós, de fato, tivemos a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, a Lei de Proteção às Mulheres. Nós precisamos ter, né, uma série de legislações, uma série de modificações para que a gente tenha essa possibilidade, ou pelo menos para que a gente tenha uma sensação de segurança. Porque ainda assim nós não temos essa segurança. Se nós analisarmos os números, inclusive no início do ano, já ficou constatado que o Brasil, infelizmente, pelo terceiro ano consecutivo, é um dos países que mais matam as mulheres no mundo. O Mato Grosso está entre os estados que mais matam as mulheres no Brasil. Então todo esse contexto, né, vai muito além da própria legislação em si. Eu acredito que o simples fato de nós termos a legislação acaba dando uma segurança muito boa para nós. Mas se nós não trabalharmos isso no âmbito social, familiar, escolar, a gente não vai acabar com esse contexto de violência. E eu vou encerrar com uma reflexão. Um provérbio chinês que dizia o seguinte: primeiro vieram os judeus, mas como eu não era judeu, eu nada falei. Depois vieram os socialistas. Como eu não era socialista, eu nada disse. E aí vieram até mim. E quando vieram até mim, eu não tinha ninguém para falar para mim e por mim. A violência contra a mulher é uma pauta de todos nós. É algo que deve ser defendido por todos e todas que estão presentes aqui. Obrigada.